pessoal da Produze, através do Rubens, confiou muito no meu trabalho para acabar fazendo alguns testes, né, na prática mesmo, de alguns produtos. E um dos primeiros testes que eu fui convidado foi a CVE 7, a princípio em pequena escala, eu fiz na single vessel, eu fiz 20 litros, e o resultado ficou muito legal, as métricas que eu utilizei foram bem interessantes, e aí eu passando para o Rubens, chegou o momento depois da gente testar na indústria, uma levedura que realmente mudou o jeito de produzir cervejas acidificadas, mais precisamente aqui no meu caso a Catarina Sour, que é uma cerveja que para mim tem um potencial muito grande de mercado, né, e que muita gente estava produzindo de certa forma meio equivocada, né, uma acidificação muito intensa, uma acidificação muito potente que acabava estragando esse drinkability. Então, as principais observações que eu fiz sobre a levedura é como que ela acidifica no ponto certo, como que você consegue com simplicidade realizar o processo de fermentação e acidificação sem precisar de kettle sour ou outro processo de acidificação. Mas queria entender melhor, eu já entendi na prática como é que funciona, eu queria entender melhor como que a levedura funciona e como que ela consegue realizar esse trabalho. Legal, legal. Fico feliz essa semana aí, porque saiu o resultado lá do concurso brasileiro de cervejas, né? E a Catarina Sauer, que ganhou medalha de ouro, é feita com essa levedura, cara, com a CVE7. E não só isso, ela ficou como segunda no Best of Show, cara. Segunda melhor cerveja de todos os estilos. Pô, bem legal. O Ela, Rodrigo, só te ela interrompendo, Rubens, o Rodrigo esteve aqui na fábrica semana passada, tomou a Catarina Sour com a CVE7 e ficou muito chateado comigo que eu não inscrevi ela no concurso em Blumenau, porque ele falou, cara, essa cerveja está muito boa, mas infelizmente eu não consegui mandar, não me programei, mas é isso, a levedura está sensacional. Tá muito legal. E, cara, a diferença é o seguinte, é que, bom, primeiro a tua pergunta sobre por que que ela faz isso, como é que ela consegue fazer as duas coisas, na verdade ela tem uma arma, né, um mecanismo a mais para se defender contra outros micro-organismos do meio, né, porque as leveduras em geral, elas produzem o álcool para tomar conta do meio, né, o álcool não é nem muito bom para ela, para o metabolismo da própria levedura, mas ela produz o álcool para se defender de outros micro-organismos, bactérias e outros que vão concorrer pela mesma comida, ali, pelo mesmo substrato, né? No caso da CVE7, ela ainda tem mais uma arma que ela produz ácido também. Ela deixa o jogo mais difícil para os outros, né? Então, a primeira forma dela se defender é produzir ácido. Então, quando ela tem açúcares simples, glicose, principalmente, frutose e sacarose também. Então, sacarose é o açúcar das frutas, né? Então, quando você põe suco de fruta, tem gente que pôs goiabada, que tem sacarose, favorece bastante a produção de ácido pela CDE7, né? E aí, quando terminou essa quantidade de açúcares mais simples, ela passa para o metabolismo de fermentação alcoólica normal. Então, ela começa a usar maltose, maltotriose, e ela tem capacidade de até metabolizar alguns açúcares um pouquinho mais complexos, tipo maltotetraose, pentoses também, outros micro-organismos que leveduras comuns não conseguem. Ela metaboliza e produz o álcool também. E quando eu te falei lá que no meu teste ela acidificou bastante primeiro antes de fermentar, eu não estava de tudo errado, não. Não, tá certo, ela faz isso mesmo. Quando tiver glicose, ela vai favorecer a formação de ácido, né? Então o pH cai rápido, o extrato cai um pouco, não cai muito, né? Aí depois começa a ter ainda uma certa queda de pH, que é o normal de uma fermentação alcoólica, né? E o legal do sabor aí nessa história toda que você falou, assim, é que quando você usa uma bactéria lática lá no kettle sour, ou você acidifica o mosto com ácido, por exemplo, ácido lático, né? Que algumas pessoas fazem, isso daí forma ácido lático, bactéria lática forma ácido lático, né? É, a, a CB7 ela produz ácido lático também, mas ela produz ácido málico, ácido succínico, outros ácidos ali do ciclo de Krebs que dão uma complexidade melhor, de uma característica melhor de acidez, não fica só uma acidez agressiva, né? Fica uma acidez mais harmônica e fica bacana para o sabor. Eu gostei muito, assim,
de algumas características que trouxe, principalmente a acidez. Todo mundo que me perguntou e tomou a cerveja, depois eu falava, a acidez para mim ela chegou no ponto que precisava. Ela não extrapolou e nem ficou uma coisa muito complexa demais. O grande problema que eu via sempre desse tipo de cerveja, Catarina Sour para mim era uma cerveja que eu achava uma merda. Eu achava que não conseguiria tomar nunca isso. E essa semana mesmo eu tive um dos vendedores aqui que ajuda a gente na parte de vendas que falou comigo, cara, eu não consigo vender isso. Eu não gosto. Eu não... Então assim, eu falei, calma que você faz parte da interpretação do processo. E quando eu comecei a tomar Catarina Sour, eu senti que todas as cervejas acidificadas desse mesmo modelo, desse mesmo estilo, elas tinham uma acidificação muito ruim, muito ruim. Inclusive cheguei a tomar algumas depois, as mesmas cervejas, e percebi que eles mantiveram o processo e continuavam ruins. Não interpretaram. Eu falo com todo mundo que eu enxergo esse tipo de cerveja acidificada no mercado brasileiro, com mais agora pegada no mercado brasileiro, né? Tem mais aceitação nesse momento, igual quando a IPA chegou. Quando a IPA bombou mesmo no Brasil, assim, há alguns bons anos, eu lembro que eu comecei a tomar e eu achava extremamente amargo, mas não era que só meu paladar não estava acostumado. O pessoal achava que IPA era amargo mesmo, de doer, racha pra cima e vamos que vamos. E eu vejo isso com a acidificação. Tá passando por um processo, onde esse processo é a interpretação de uma acidez mais limpa, né? E uma acidez agradável, né? Para você tomar uma cerveja refrescante, que é o caso dessa cerveja que a gente fez. E para mim, nesse ponto, assim, eu gostei bastante do que a CVS 7 me entregou. Tanto que no teste eu quis fazer ele em grande escala, né? Uma escala maior, aqui na fábrica fizemos 300 litros e já estou ansioso para fazer de novo. E tem um lance, tem a questão da qualidade da acidez e tem o balanço da cerveja como um todo, né? Então, a fruta é importante para você balancear essa acidez com o sabor da cerveja, né? Ela não tem muito mais coisa, não tem muito álcool, muito pouquinho. Então, o que sobra de corpo na cerveja e o frutado é muito importante, né? E essa levedura é legal que ela entrega um frutado também. Mesmo se você não adicionar fruta, ela entrega uma cerveja gostosa, mesmo sem adição de fruta, né? Então, assim, a CVS 7 foi praticamente o primeiro teste que eu fiz assim com vocês. E para mim, resultado assim, extremamente satisfatório. Me fez acreditar muito no potencial que a Angel está trazendo. A gente vai testar agora a Lager, acho que é BF16, né? Então, assim, é o próximo teste. Amanhã a gente já entra com esse teste no tanque. Estou muito animado, estou muito disposto. Até a gente trocou uma ideia breve sobre a quantidade de levedura e tudo mais. Então, assim, eu estou vendo uma boa cerveja a caminho aí e estou ansioso. Amanhã a gente já, acabando a produção de hoje, amanhã a gente já entra com a produção da Pilsen com a BF16 e vambora, o céu é o limite.